O que está acontecendo com o Brasil? Porque na última reunião do Copom, a taxa Selic diminuiu em 0,25%. A inflação está numa baixa muito legal. Está aí uma porcentagem bem baixa para a gente. Só que isso pode nos dar uma falsa sensação de crescimento. Por quê? Porque a taxa Selic ela reduziu 0,25%, mas ela continua numa altura sinistra, não é uma coisa para a gente se tranquilizar porque ela teve essa queda. A taxa ainda continua muito alta e a inflação ainda continua muito alta, os preços ainda estão muito caros, estão subindo muito e a nossa economia está crescendo muito devagar. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. E no final desse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fugir dessa crise que está acontecendo no Brasil. Vou começar falando da taxa Selic, que está ainda aí num patamar muito elevado. Mesmo caindo de 0,25%, ela se mantém em 14%. Fazendo assim, o crédito fica muito caro, financiar as coisas fica mais caro, você pegar dinheiro emprestado fica muito mais caro, e isso complica muito as empresas. Não é à toa que a gente está tendo aí muitas varejistas em complicação, e eu ainda vou falar disso nesse vídeo. Só que essa taxa Selic reduzir ainda não é sinal da gente ficar tranquilo, não é um sinal da gente estamos com a taxa de juros abaixo, tá tudo certo, e muito menos a inflação. Não é porque ela caiu esse mês que a gente pode se tranquilizar. Eu vou botar aí um trechinho da fala da Miriam Leitão e eu vou falar algumas coisas para vocês sobre o que ela disse. E a sensação que a gente tem, a sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. E aí você fala assim, compra menos do que eu comprei. Isso, exato. Olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Bom, nesse vídeo a Miriam Leitão fala pra gente que a gente está com uma sensação de preços caros, uma sensação de tudo isso. Eu queria que vocês comentassem aqui como é que tá a sensação na casa de vocês. É só uma sensação que o preço está caro ou realmente tá uma coisa absurda? Mas vamos lá, depois de você deixar o comentário, tem uma coisa aqui que ela falou que eu acho um absurdo. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu. Mas, em geral, tá difícil de fazer todas as compras. Ela se gabou falando, não, que o tomate caiu, a batata caiu, a cenoura caiu. Nossa, que felicidade. Vamos aos números, a gente trabalha com números. No mês de julho, realmente, o tomate caiu 29%, batata 19%, e a cenoura 14%. Realmente, isso é fato, isso é inegável. O problema vem no primeiro semestre de 2026, onde, antes dessa queda de julho, esses produtos mais do que dobraram de preço. O tomate teve uma alta aí de 103%, a cenoura de 103% também, e a batata de 100%. Então vamos lá, as coisas caíram 29%, a gente tá feito, tamo tranquilo. Porra, comer verdura agora tá tranquilaço. Comer verdura e fruta, meu Deus, é a salvação. Não. Subiu 100% para uma queda de 30%. Não é um equilíbrio ali ainda na balança. Então, as coisas continuam mais caras, só que não tão caras quanto estava antes. Teve uma queda, é claro, mas graças a Deus também. Se não tivesse queda, era meio mais preocupante ainda. Teve uma queda, mas antes teve uma subida muito alta, o que não faz a gente relaxar perante ao cenário atual. Outra coisa preocupante é que a gente bateu o recorde de empresas com pedido de recuperação judicial. E eu vou explicar o que é uma recuperação judicial para você. Quando uma empresa ela deve muito dinheiro, ela deve para bancos, para fornecedores, para investidores e também para credores, dentre outras coisas, é claro. Mas para ela não falir, para ela não chegar num nível muito complicado de falência, ela pode pedir uma recuperação judicial, onde ela pode estender prazo de pagamento, ela pode renegociar as dívidas e assim ajustar o fluxo de caixa para talvez nadar ali para poder sobreviver em meio a uma crise. Isso aconteceu com a Casas Bahia há um tempo atrás, só que a Casas Bahia é só a ponta do iceberg. 986 varejistas estão em recuperação judicial. Além de que, essa semana, a Braskem entrou com um pedido de recuperação extrajudicial também. A Braskem não está fácil as coisas, as empresas estão se complicando, a taxa de juros está muito alta,
tá mais difícil de pegar empréstimo e a gente bate muitos recordes aí que não é motivo de orgulho nenhum. Uma das preocupações também é a queda do Ibovespa, que teve uma sequência aí de 11 pregões seguidos em queda, do dia 5 a 18 de agosto. Mais uma coisa tem que ser explicada. Por que o Ibovespa caiu? Porque não foi do nada. No começo do ano, em abril, a gente bateu o recorde de quase 200 mil pontos. E a gente bateu também o recorde de investidores estrangeiros na B3, com 65 bilhões na bolsa somente de estrangeiros. Os estrangeiros vieram igual louco para a bolsa brasileira. Caraca, o negócio está batendo quase 200 mil pontos, é a hora de alocar lá. E aí veio muito investidor estrangeiro para cá. O problema foi que em agosto teve uma queda muito grande do Ibovespa. Então, mais de 20 bilhões de reais foram tirados da bolsa também por pessoas estrangeiras para fugir para outros locais. Um dos motivos, chuta aí, a Selic com uma taxa alta. Sim, estou falando só disso nesse vídeo, parece, porque é uma coisa muito complicada. Porque o investidor ele vai pensar assim, muitos, né, a maioria, tem gente que gosta de se arriscar, mas a maioria pensa assim, eu quero previsibilidade, eu quero longo prazo, eu quero tranquilidade para minha vida, quero, tranquilizar minha família. Aí o que o investidor pensa? Cara, eu posso me expor à volatilidade de ação, que o mercado do Brasil está muito complicado, ou eu posso investir num tesouro que está rendendo IPCA mais 7, IPCA mais 8. Tem gente aí que está praticamente tomando de golão o nosso tesouro IPCA mais 8, que é um tesouro muito alto, é uma rentabilidade muito alta, que muitas vezes é um dos investimentos mais seguros para você fazer. Então a galera está buscando mais o quê? Mais segurança. Ao invés de se expor à volatilidade da bolsa, eles preferem ficar seguros num tesouro, ficar num CDB, porque as taxas estão realmente muito altas. Então o pessoal está se aproveitando disso. Estão injetando o IPCA mais 8 e tá tudo certo. Outra coisa que está acontecendo é os juros nos Estados Unidos, que tem muitos tesouros estadunidenses que estão pagando um valor muito bom. Lá tá muito bom de investir, então a galera tá dolarizando muito o patrimônio. Assim o dólar pode se fortalecer, a bolsa brasileira sofre pressão e complica para o lado de cá. Quem investe do lado de cá tá sentindo isso e quem investe para lá tá sentindo isso também, tá sentindo mais tranquilidade. Porque mesmo em queda, a gente teve muitas altas aí de muitos tesouros americanos, muitos ativos americanos. O IVVB11 foi um que subiu bastante aí mesmo num período de queda. Então, pessoal, alguns investidores estão fugindo lá para os Estados Unidos. O juro também está alto, não está um patamar baixo para nível de Estados Unidos. Então, tem muita gente fugindo para os tesouros de lá. Porque lá, além de você ter os tesouros pagando muito bem, você tem mais segurança. Tudo bem que o país está em guerra, está numa situação meio complicada, só que o Brasil você tem muito mais risco. É um risco fiscal, um risco de que você não sabe o que vai acontecer no que vem. As eleições estão aí, tá balançando tudo, o mercado tá uma bagunça. Então, você não tem como prever o mercado agora. Ele tá muito inseguro. A dívida pública tá muito alta. O governo não tá controlando gasto nenhum, tá gastando igual adoidado. Estamos com um déficit de mais de 105 bilhões. Tá uma coisa complicada. E a gente ainda tem a preocupação da inflação futura, que mesmo numa queda agora, pode voltar a subir. O Brasil não é um país estável, não. Pode subir tranquilamente. Então, tem muita gente indo para o exterior, fugindo para outras bolsas e ganhando muito dinheiro lá. Mas será que mesmo assim não vale a pena investir na bolsa brasileira? Será que eu tenho que dolarizar todo o meu patrimônio? Será que não dá para começar com pouco porque os investimentos estrangeiros são muito caros? Calma que eu vou te explicar isso agora. Quando uma ação ela cai, a gente tem duas possibilidades. Que a empresa está ruim realmente, o negócio está feio e aí é justa a queda. Só que a gente também tem quando a empresa é boa, mas o mercado está pessimista. Pode ser com eleição, pode ser com o agronegócio. Tem vários motivos para o mercado estar pessimista. E aí o preço cai junto. Aí pode ser uma oportunidade. Então, o que a gente pode fazer para se aproveitar dessas quedas que estão agora, desses 11 pregões seguidos em queda, agora até que voltou a subir?
mas o que a gente pode levar desses pregões em queda que a gente pode se aproveitar talvez? Com os juros altos, a gente pode mirar em renda fixa e tesouro direto, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, é só uma opinião. Em tesouro direto agora dá para ganhar muito dinheiro, renda fixa também. São dois investimentos que estão muito bons, com taxas muito altas, então pode ter um retorno muito bom, a marcação a mercado, a prazo final, pode render muito dinheiro. Outra coisa é investir na bolsa mesmo, tem muitas ações que estão muito abaixo, fundos imobiliários aí a preço de banana, com P sobre VP muito abaixo, então pode ser hora de alocar o dinheiro, lembrando que não é uma recomendação, mas pode ser momento de alocar o dinheiro com essas empresas em baixa, principalmente se você entrou há pouco tempo no mercado. Só que não adianta você comprar qualquer empresa só porque ela caiu. Você tem que estudar as empresas, não seguir aí qualquer pessoa que você viu no YouTube copiar uma carteira alheia. Vale estudar para saber o que cabe no seu planejamento, o que cabe no seu prazo, se você é curto, médio ou longo. Você tem que estudar tudo isso antes de comprar uma ação. Então, muito cuidado na hora de escolher uma ação, só que agora essa queda você pode se aproveitar muito. Lembrando que isso não é uma recomendação. Agora me deixa aí nos comentários o que você vai fazer com o seu patrimônio. Se você vai alocar mais porque está em queda, se você vai continuar alocando a mesma coisa todos os meses, se você pretende dolarizar o seu patrimônio para pegar aí talvez uma alta do dólar, uma alta nos tesouros americanos. Me conta aí o que você vai fazer, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, porque aqui sai muito conteúdo de finanças bom, eu estou querendo aumentar a frequência dos vídeos, então vai melhorar a qualidade de conteúdo por aqui. Então se inscreve aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.